Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje vamos falar sobre a passagem da Lua durante a semana e de uma importante conjunção que vamos ter entre Marte e Quíron. Bom, antes de tudo, vamos nos lembrar que a Lua continua passando na constelação de Touro, então é o mês desses aniversariantes, né? A época deles agora, dos taurinos. E o Sol ele está iluminando as qualidades de Touro, que é o cuidado com o mundo material, com o corpo, como eu comentei na semana passada, irmos do mau Touro, que é o apego, a ganância, né? A possessividade, o querer ter tudo para si, para o bom Touro, que é o artista, que é a sensibilidade positiva do mundo material, as sensações do corpo, a sensação do contato com o outro ser humano. Então, continuamos passando por essa fase taurina e temos essa semana uma boa conjunção no céu entre o Sol e Vênus, o planeta Vênus, que é o regente de Touro, né? Que ele favorece ainda mais, né? Todo esse lado bom do taurino. Bom, essa semana a Lua ela vai estar passando da constelação de Sagitário até a constelação de Peixes e ela vai fazer 4 importantes conjunções com Ceres, primeiro com Ceres, né, entre hoje e amanhã nós já temos essa conjunção, depois com Plutão, com Saturno e com Netuno. Então vamos falar primeiro de Ceres, né, que é essa conjunção que está acontecendo entre hoje e amanhã, aos 25 graus da constelação de Sagitário. Então, Ceres, ela como regente da constelação de Virgem, ela fala do cuidado com as outras pessoas, do cuidado com as tarefas, dos detalhes, né? Ela fala muito da importância da troca, do equilíbrio nos relacionamentos também, né? E essa posição de Sagitário é uma posição enaltecida, onde fala do quê? Da sabedoria, né? Em entender que no mundo nós não estamos aqui só para os momentos felizes, só para ganhar as coisas, mas dentro do processo humano nós também vamos perder, nós também vamos enfrentar problemas, né? Então, essa resiliência, essa sabedoria, entender que também isso faz parte da vida, né? Então, você muitas vezes conhece o bom caráter de uma pessoa quando ela perde alguma coisa, quando ela está numa situação difícil, você vê com que dignidade que ela enfrenta aquilo, né? Porque é muito fácil você estar exultante, alegre, bacana, né? Quando tá tudo dando certo, né? Quando você ganha alguma coisa, mas e quando você perde? E quando muitas vezes as coisas dão errado? E quando você erra, né? Então, o caminho do acerto, ele inevitavelmente passa pelo caminho do erro, né? Então, essa dignidade, essa honradez, né? E enfrentar as adversidades é o que fala essa posição de Ceres, que ela é muito ativada pelo encontro da Lua entre hoje e amanhã, né? Mas a posição de Ceres permanece, exaltando essas qualidades, trazendo para nós essa necessidade no mundo. Bom, então é entender que ser forte é saber perder e saber enfrentar a dor também, né? Que é algo que nós vamos falar mais no final aqui da minha transmissão, sobre a conjunção que vamos ter essa semana importantíssima, que ela é, vamos dizer assim, um tema maior para essa semana, que é a conjunção de Marte com Quíron. Bom, agora na terça-feira, né, nós vamos ter o quê? Uma conjunção com Plutão. Aí a Lua já vai estar entrando no começo da constelação de Capricórnio, né? Então, a Lua, quando ela passa por Capricórnio, ela também desperta essas qualidades, né? As qualidades do Capricórnio, que é o quê? Que é a disciplina, a concentração,
ele é muito autocentrado, ele planeja, ele tem calma, ele não briga com o tempo. Então a passagem da Lua por Capricórnio exalta essas qualidades que ela passa entre terça e quarta-feira, né? Na terça e na quarta. E a conjunção de Plutão? A conjunção de Plutão, ela vai falar de um despertar espiritual, certo? Um despertar espiritual que tanto das luzes quanto das sombras, né? Porque Plutão, ele tem essa característica que ele opera dos dois lados, ele sempre está nos dois polos. Então, Plutão é a nossa necessidade de conhecer o mal para aprender a identificar o bem, né? Plutão é aquele que fala, olha, se você não encontra dor e sofrimento na sua vida, em alguma parte da vida, você nunca vai saber, você nunca vai estar preparado, né, para viver a vida quando ela se apresenta no seu melhor lado, certo? Então até Jesus falava disso, né? Que a dor, a finalidade da dor é nos preparar para a verdadeira felicidade. Então uma sabedoria já milenar, né, que nós trazemos no nosso dia a dia. Ele foi um grande exemplo que deveríamos trazer ainda mais. Não necessariamente num contexto religioso, eu acho que cada um deve procurar o seu caminho para se tornar uma pessoa melhor, para tentar a importância, né, da gente estar conectado com a espiritualidade. Então, cada um escolhe o seu caminho, se é a religião, se é o conhecimento, né, se é de uma maneira agnóstica. O importante é entender que o objetivo da vida, da realização, somos nós como seres humanos, né? Então, Plutão, ele fala das luzes e das sombras no mundo espiritual, né? Então, a gente tem que estar muito desapegados, né? Muito íntegros, para que nós possamos nos conectar com mais força com o lado positivo, né? Então, nessa terça para quarta-feira, né? Então, prestem atenção nos sonhos, né? Então, assim, a energia espiritual, ela vai estar muito potencializada à noite, principalmente, né? Que é um momento onde nós nos desligamos, nos desconectamos, estamos mais facilmente conectados, né? A esse lado mais espiritual. A gente não está ancorado demais com as questões materiais que muitas vezes nos dispersam das coisas da vida. Então, essa relação da conjunção de Plutão também fala da força do emocional, né? É uma necessidade de estarmos emocionalmente fortes, né? Porque a Lua, sempre que ela tem uma conjunção com Plutão, traz momentos fortes, momentos emblemáticos no coletivo, né? Algumas vezes no individual, quando as pessoas têm uma facilidade com essa conexão, né? Ou precisam dela de alguma maneira. Bom, e na quarta-feira? Quarta-feira, a Lua ela já entra na esfera da constelação de Aquário. Então, Aquário, ele fala muito da revolução, né? Da revolução social, da revolução pessoal, né? Aquário é aquele que fala, olha, quebra as algemas de tudo aquilo que te aprisiona de alguma maneira a algum modelo pré-fabricado e que ele está sendo usado há tempo demais e já está cheio de falhas, né? Então, Urano é aquela energia que nos salta como civilização, né? Onde a gente sai da Idade da Pedra, sai da Idade Média, né? Chega o Iluminismo. Então, Urano é aquela tecnologia que vem nos colocar no futuro. Urano é a energia que rege a era de Aquário, né? Então, Urano, ele é a adolescência, né? Quando é a busca pela própria identidade, separada da identidade familiar, né? Separada até da identidade coletiva do grupo, é encontrar consigo mesmo. Então, a Lua, quando ela passa por Aquário, ela agita o nosso emocional para esse lado também, né? E Aquário, ele na astrologia sideral, ele rege a área espiritual das nossas vidas. Então, Aquário é aquele que fala que a espiritualidade ela não está separada da ciência.
Então, quem gosta de ciência e vê aí as últimas descobertas, né, principalmente do nosso universo, então, assim, tem muitas coisas que são tão surpreendentes que até mesmo os próprios físicos pensam numa inteligência superior para explicar tudo isso, né? Então, são a matéria escura, né, a energia escura que nós temos que organiza tudo. Então, as várias teorias, é impossível descartar um caráter para tudo isso, né? Então, essa espiritualidade unida, né, também a racionalidade, quando a gente consegue ver com mais clareza tudo isso, quando a gente sai daquele âmbito da superstição, do excesso do misticismo, né? Então, aquela coisa dos eleitos espirituais, quando a gente vê que a espiritualidade, a mediunidade, vamos dizer assim, uma capacidade de conexão além, né, da terceira dimensão, todos nós temos essa capacidade. É que a gente, muitas pessoas deixam isso adormecido nas suas vidas, né? Então, a Lua, quando ela passa em Aquário, ela dá uma chacoalhada nesse nosso lado também. Agora, de quinta, né, para sexta-feira, nós vamos entrar na conjunção com Saturno, né? Então, Saturno, ele é o regente de Capricórnio, então aquelas qualidades, né, que eu falei sobre o Capricórnio, que é a disciplina, né, que é a constância, o capricorniano, ele tem, quando ele estabelece uma meta, ele segue ela de verdade, ele não procrastina, né? Ele não se entrega para nenhum tipo de paixão diversionista, né? Então, não é o capricorniano que vai ficar no celular e deixar de fazer as suas tarefas, jamais, né? Então, a Lua em conjunção com Saturno, ela traz também uma necessidade de uma realização, de um fortalecimento espiritual, que ele é tão importante quanto o fortalecimento do mundo material, certo? Então vamos nos lembrar que Saturno, ele está na constelação de Aquário, né? Então, Saturno na constelação de Aquário, ele vem mostrar para nós que o caos aparente da vida, né, de tudo aquilo que nós vemos, que nós vivemos, é somente uma necessidade da gente colocar uma ordem em tudo isso. Entender que a gente precisa, não, por exemplo, o caos do mundo material, né? Vou pegar um exemplo simples, né? Então, você tá com a sua casa toda bagunçada, que nem a minha aqui, que eu tô aqui ensaiando, né, para dar uma arrumada aqui. Mas quando você tá, o que você precisa? Se fortalecer no sentido material para você organizar, seja o seu trabalho, seja a sua casa, seja o seu corpo. Então você precisa estar com a sua mente alinhada, com o conhecimento, com a disciplina, né? Com o fortalecimento do seu corpo para fazer tudo isso, para você sair para trabalhar ou em casa, né? Porque cada vez menos a gente sai para trabalhar, né? Para você arrumar suas coisas. Agora, o mundo espiritual, ele precisa dessa mesma disciplina, né? Então, ele precisa desse mesmo esforço, dessa mesma constância, né? Então, o mundo material é assim, a gente tem que tomar banho todo dia, tem que comer todo dia, a gente precisa se cuidar, porque senão aquilo vai acumular um caos, né? Então, no sentido, o que é o sentido espiritual? É o nosso íntimo, o nosso emocional, o nosso ser interno, né? Então, como que nós fazemos esse esforço, né? Então, em primeiro lugar, olhando para a pessoa que nós somos e vendo como que nós podemos melhorar. Quais são os nossos aspectos frágeis, né, os nossos pontos fracos. Não sentar em cima de uma dificuldade e falar, olha, eu sou assim mesmo, eu sinto raiva, eu fico louco, eu viro bicho, né? Então a gente tem que mudar isso. Pensa que tudo aquilo que é ruim em nós é uma mentira. A verdade sobre nós é que nós somos melhores porque nós podemos alcançar, né? Então, dentro daquele princípio que eu estava falando agora há pouco, que o acerto, o caminho para o acerto, ele inevitavelmente passa pelo caminho do erro, né? O caminho do aprimoramento também passa por essas regiões, né? Então, todos nós temos medo, temos raiva, temos ansiedade, né? Temos essas agitações emocionais, né? Então, nós temos que aprender qual é a nossa
capacidade superior diante desse universo, né? Diante de todas as formas vivas da natureza. Nós temos uma capacidade consciente de olhar para tudo isso e melhorar, sim, né? Então a gente não se liberta dessas emoções, elas fazem parte de nós, mas a gente tem que aprender a transmutá-las, certo? A colocá-las num patamar melhor, né? Então, se você tem medo de alguma coisa, procura através da sua consciência, da sua inteligência, ver de que formas que você pode fazer aquilo, enfrentar essa situação com precauções, né? Então, uma pessoa, por exemplo, ela tem medo de sair porque vai chover e ela tem medo de se resfriar. Ué, já inventamos o guarda-chuva, né? Sai de guarda-chuva. Então, isso se chama o prevenir, né? Então, é uma evolução do medo. Né? Então, você dá uma voz inteligente, onde você cria fórmulas para aquilo. Então, você não deixar um medo paralisar a sua vida de alguma maneira, né? A raiva a gente tem que ver que, assim, é impossível não ver coisas erradas e não ficar agitado internamente. Mas a raiva é ruim porque, primeiro, que ela prejudica o seu emocional, prejudica o seu espiritual, o físico também, né? Então, a raiva, ela tem que ser vista como uma evolução para uma indignação. Qual é a diferença de raiva e indignação? Na raiva, você vai buscar o quê? Uma vingança. Você busca um culpado, você quer agredir de alguma maneira com palavras, ou às vezes até gente que agride fisicamente, né? Então, a indignação, não, você vai buscar por justiça. Então, você vai se dispor a explicar o porquê que aquilo está errado, né? Para a pessoa, ela, no mínimo, ela tem que tomar consciência, ou pedir desculpas, ou parar de fazer aquilo, ou pelo menos você cumpriu com a sua parte, né? Ou aquela coisa, a justiça, se você bate um carro, você não vai sair querendo bater no outro motorista. Você sai perguntando pelo seguro dele, que tem que ressarcir com o seu prejuízo, né? Então, a indignação, ela busca justiça, ela não busca agredir e não faz mal para você, né? Tem essa diferença. Então, na nossa evolução espiritual, a gente tem que buscar o aprimoramento dessas emoções, né? O aprimoramento daquilo que nós somos, para você estar conectado cada vez com coisas mais evoluídas nesse âmbito também. Porque agora, dentro dessa fase que nós estamos nos preparando para a entrada para a era de Aquário, né? É fundamental, né? É fundamental essa conexão espiritual, porque ela vai cada vez mais exigir de nós esse cuidado, certo? Então, na sexta-feira, né? A Lua, ela já entra em Peixes, né? Na constelação de Peixes, que vai falar muito da sensibilidade, do renascimento da nossa alma, né? Então, Peixes, ele fala de uma conexão que a gente tem que ter com os nossos propósitos mais elevados, mais profundos, né? Então, não é só aquele propósito de, o que você vai ser quando crescer, o que você vai... Tudo isso é importante também, né? Mas é entender, assim, o que é que eu vim fazer aqui, né? O que é que realmente eu tenho uma aptidão para fazer, né? O que é que me completa como ser humano, o que é que me alegra não só do lado de fora, pagando as minhas contas, dando um conforto para a minha vida, mas também do lado de dentro, né? Eu me sinto feliz em participar, em fazer. Então, Peixes fala muito disso, dessa conexão, né? Além da nossa terceira dimensão. Porque o Peixes é aquele que ele precisa de um mundo paralelo, né? Ele precisa de um mundo próprio, né? Então, Peixes é aquele que ele tem que ter momentos de abstração, né? Momentos onde ele se desconecta um pouco daquilo que é trivial, daquilo que é do dia a dia, certo? Então, a Lua entrando em Peixes, ela desperta, né, tudo isso, e ela faz a conjunção com Netuno, né, que é importante essa conjunção. Netuno é o planeta que rege a constelação de Peixes, né? Então amplifica esse sentido pisciano.
E essa conjunção ela é muito importante porque Netuno ele está no penúltimo grau da constelação, o penúltimo grau da, não de Peixes, perdão, ele está no penúltimo grau da nossa elíptica zodiacal, da nossa faixa zodiacal. Então a faixa zodiacal, astronomicamente, né, porque é disso que nós falamos aqui em astrologia sideral. A gente não fala daquela astrologia parada, não é mais no papel, agora é no gráfico da tela, né? Da astrologia tropical, onde está tudo parado ali, né? A Terra não se moveu, nada se moveu ali, né? Continua, né? Como se fosse um relógio que fica parecendo uma arte divinatória, mas assim, eu não brigo com essa astrologia, mas a que eu pratico é aquela que é correta com a astronomia, né? Então, a nossa faixa zodiacal, ela começa no grau 10 atualmente, né? Porque ela, a cada 72 anos, um grau desse muda, né? Então, atualmente, ela começa ao grau 10 de Peixes, né? Então, Netuno, ele está no grau 9, né? Então, ele vai entrar nesse grau 10 em março de 2025, onde é como se ele passa a faixa, né? Então, para a era de Aquário, né? Vamos lembrar que nós estamos na era de Peixes, saindo da era de Peixes, né? Indo para a era de Aquário. Então, essa vai ser uma passagem muito importante que vamos ter no ano que vem, né? E vou falar muito dela porque ela vai ser fundamental, né? Então, Netuno na faixa zodiacal, nós vamos viver 2, 3 anos de um grande despertar espiritual, porque é disso que ele fala, né? Então, assim, o contato multidimensional, ele vai se abrir de uma maneira inimaginável, né, nesse momento que nós... Ele pode até ser algo imaginável por alguns, né? Mas ele é inimaginável no nosso âmbito coletivo, né? Então, a Lua fazendo essa conjunção com Netuno, ela vai trazer uma necessidade para a gente aprender a reconhecer mais os nossos ideais, né? Então, eu vou dar um exemplo, né? O que é um ideal, né? O ideal, quando nós nos apaixonamos na adolescência, né? Porque o adolescente se apaixona muito porque ele está numa fase onde ele precisa se encontrar com ele mesmo. Então, quando ele vê na figura de alguém, né, aquelas qualidades que ele tem dentro dele, mas ainda não tem essa consciência, não consegue, ele se apaixona na hora, né? Então, assim, o ideal é quando você consegue ver do lado de fora um reflexo daquilo que está dentro de você, né? Então, as paixões, né, por tudo, por um conhecimento, por um trabalho, por uma amizade, por um relacionamento, né, afetivo, ele sempre vai acontecer na medida aonde você vê que tem uma sintonia com o que você traz dentro de você, né? Às vezes esse dentro é tão profundo, né, que você precisa muito daquilo para te ajudar a escalar mais esse processo de crescimento em você, tá? Então, essa conjunção com Netuno, ela traz um despertar espiritual, idealístico muito grande, né? Então, é um momento, assim, nessa sexta para sábado, de sonhar. Sonhar é uma qualidade que ela é muito desvalorizada pelo ser humano, né? Porque ele não sabe o potencial que tem um sonho de verdade, né? A gente não pode confundir sonho com ilusão. Ilusão é você querer algo que está totalmente fora da sua possibilidade. O sonho é algo que você pode fazer, mas faltam alguns elementos para isso, né? Então, quando você sonha, você está projetando algo e essa projeção ela te puxa para desenvolver esses elementos que faltam para que você possa alcançar, né? Então, um bom momento para sonhar com o máximo de detalhes aquilo que você quer realizar na sua vida, tá certo? Bom, agora vamos falar da importante conjunção que nós vamos ter agora nessa quinta-feira, em 30 de maio, nós vamos ter essa conjunção exata, né? Então, ela já está
sendo ativada, né, nesses dias que antecedem, desde hoje até um pouco antes, né, e ainda vai continuar alguns dias depois. Mas claro que o dia onde a conjunção é exata é o que tem mais força, né, que vai ser no dia 30 de maio, nessa próxima quinta-feira, e essa conjunção vai acontecer no grau, na constelação de Peixes, no grau 32 de Peixes, né, e também essa conjunção ela vai estar em quadratura com Plutão, né? Então, assim, Marte em quadratura com Plutão nunca é, vamos dizer assim, eu não gosto de falar, até porque não é verdade, que algum aspecto astrológico seja ruim, né? Eles são fortes muitas vezes, desafiadores muitas vezes, e como eles liberam uma grande energia, uma potência de energia, muitas pessoas usam essa energia potente para coisas ruins, né? Porque vamos nos lembrar que o universo, ele não é responsável pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. O universo é aquele que traz as oportunidades para a nossa vida, que nos aproxima uns dos outros, certo? Agora, aqui, o que nós vamos fazer com isso que ele traz, com essas aproximações, essas oportunidades, é da nossa alçada, né? E vamos nos lembrar que a intensidade da energia que nós trazemos para a nossa vida também está em acordo com as nossas intenções. Agora, o universo, ele é sim, não digo responsável, mas ele inexoravelmente, ele é o dono da consequência. Nós somos os donos dos atos, mas não das consequências. As consequências é aquilo que nós vamos ter que enfrentar de toda maneira, né? Então, assim, essa conjunção de Marte com Quirón, né, em quadratura com Plutão. Então, assim, Marte, o que ele é? Ele é força, ele é coragem, ele é guerreiro, né, o que eu sempre falo aqui. Então, ele tem essa dinâmica forte. E Quirón, ele é o quê? Ele é o mestre da cura, da resiliência, né? Ele é o amadurecimento que nós temos depois que passamos por dificuldades. Quirón é aquela energia que nos impulsiona quando tem, por exemplo, agora essa tragédia no Sul, com as pessoas que perderam tudo. Quirón é aquele que fala, eu vou ajudar, vamos nos reunir para ajudar. Quirón é daquelas pessoas que vão lá com os barcos, com os jet skis, com tudo para salvar os outros, né? Então, Quirón, ele é a cura, né? Ele é o sacrifício, ele se sacrifica, né? Quirón é aquele que vai falar, olha, eu prefiro estar lá no meio daquela confusão salvando pessoas do que aqui deitado no meu sofá sem fazer nada. Quirón não é aquele que, tá acontecendo deixa eu mudar de canal. Não, Quirón é aquele que vai olhar, ele vai se entristecer, vai amadurecer com aquilo e vai ajudar. Então, imaginem essa junção, né, de Marte com Quirón. Então, é a junção da força e do sacrifício. É a necessidade de sermos fortes para ajudar o próximo, para curar o próximo, né? De enfrentar com coragem as nossas adversidades, certo? É quando tiver uma adversidade, não é para a gente sentar, chorar, socorro, se vitimizar, não, é falar assim, não, se eu estou vivendo isso é porque eu preciso enfrentar. E principalmente, né, e de entender que não é só a nossa dificuldade que é nossa para enfrentar, mas a do próximo também. Assim como a nossa é a do próximo, assim como o universo, ele atua, né, nesse sentido. Então, essa quadratura com Plutão ele vai falar o seguinte, Plutão ele é a oitava superior de Marte. Plutão é uma energia mestra, né? Então, Plutão é aquele que fala, olha, ele fala para Marte, porque ele é o mestre de Marte, né? Então ele fala para o guerreiro, não é com a espada que você vai vencer o seu adversário, não é com a sua força externa, é com a sua força interior. Então ele é uma energia mestra que ele fala que aquele que é capaz de controlar a si mesmo é capaz de controlar todos, o mundo, tudo ao seu redor. Não existe dificuldade para aquele que tem a força interior. Então, isso é Plutão. Então, essa quadratura, ela impõe
imponha ao ser humano, vença pela sua força interior, não pela sua força interna, né? Então, infelizmente, muitas pessoas, né, quando principalmente lideranças do mundo pegam uma quadratura como essa e impõem mais crueldades pela força física, né? Pessoas e tudo. Então, assim, é um bom momento para a gente ter muita cautela, né? Muito cuidado com a violência do mundo, né? Então, essa conjunção, ela também fala para isso, estarmos atentos a tudo aquilo que possamos ajudar o próximo, certo? Então, essa energia de cura é uma energia que ela pensa no seguinte: a cura não é a ajuda, vamos chamar, porque cura não é, a gente não tem que remeter a algo doente, a algo que está mal, né? Cura às vezes uma resposta bem dada, um entendimento, um bom conhecimento, um aprimoramento, tudo isso é cura, né? Então, a ajuda, né? Quando você ajuda alguém, não é você que está ajudando alguém. Você abre uma porta para que o universo ajude essa pessoa através de você. Da mesma maneira que quando alguém te ajuda, essa pessoa, ela abriu a porta do universo para ajudar você através dela. Então, essa consciência, ela nos coloca num ponto de que se a gente não abre essa porta, né, é impossível, né? É impossível você receber algo que você não está dando. É muito difícil, né? Algumas vezes acontece, mas é muito difícil. Então, se você quer alguma coisa, você está com alguma dificuldade, a melhor coisa que você faz é, olha, pensar que apesar dos seus problemas e das suas dificuldades, ainda há coisas que você pode fazer. E quando você entende isso, de alguma maneira, né, esses seus problemas, essas suas dificuldades, naturalmente vão se resolvendo e vão se equilibrando. Tá certo? Vamos praticar isso, da gente oferecer aquilo que queremos receber, né? De sermos para o próximo aquilo que nós queremos que ele seja para nós, tá certo? Bom, então para finalizar, pensem assim, tenhamos coragem, né? Vamos movimentar a nossa energia em direção ao próximo, para que o universo também possa se mover na nossa direção. Essa é a frase que eu quero terminar a transmissão de hoje. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo.